A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje doutrinas, Doutrina da Igreja, Congregação Cristã no Brasil, doutrina de outras denominações. O qual essas outras denominações eu só escolhi duas denominações, Assembleia de Deus e Deus é Amor, o qual a Igreja Deus é Amor está sendo polêmica nesta semana, porque a liderança da Igreja Deus é Amor se reuniu nessa última quinta-feira, dia 21, a fim de anunciar várias decisões, irmão, a respeito de sua doutrina, irmãos? O qual, irmãos, essas doutrinas aí acabam até configurando o que eu sempre digo, ou disse há tempos atrás, em que existia 3 igrejas que da minha época, eu sei que da sua época também, eram tradicionais, o qual a Congregação Cristã no Brasil permaneceu, com as doutrinas desde 1910. O povo mudou, a vaidade aumentou, mas a doutrina continuou a mesma em sentido da congregação, porque mesmo as pessoas com vaidades, cortando o cabelo, mexendo ali no usos e costumes, mas a doutrina da congregação não flexibilizou, irmãos, continuou a mesma, o qual a Assembleia de Deus, quando foi aí fazendo vários ministérios aí, eles flexibilizaram e também mexeram na doutrina interna ali e aceitavam, usos e costumes aí, aceitavam pessoas com roupas, com trajes bem, que não dá para dizer que é um cristão, que é um servo de Deus, o qual a Assembleia de Deus ainda sobrou a tradicional, que a própria tradicional critica outros ministérios de sua própria denominação, que é no caso a Assembleia de Deus. Agora, irmãos, a polêmica está sendo entre a Deus é Amor, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, do saudoso Davi Miranda, ficou aí o seu neto e ficou, parece que a sua esposa, Irmãos, veja bem, olha só que coincidência aí, muitos falam mal da congregação, falam mal da rigidez que é, que a congregação é muito rígida, que a congregação quer que se vista conforme ali, a doutrina, e muitos criticam a congregação. Mas eu vou ler uma parte aqui para vocês sobre Deus é Amor, que é a Igreja Pentecostal. Olha só, a liderança da Igreja Deus é Amor, IPDA, se reuniu nessa última quinta-feira, dia 21, a fim de anunciar uma série de decisões tomadas no âmbito doutrinário. Segundo a denominação, mulheres e homens terão que seguir algumas diretrizes que já estariam em vigência, mas que agora estariam sendo negligenciadas por alguns membros. Entre as medidas está a proibição do corte de cabelo das mulheres, assim como a prática de deslineamento das sobrancelhas. Para os homens, o uso de barba longa em vigência na moda atual também está proibido. Oh, meu Deus, não é só na congregação que está proibido? Tá vendo aí, irmãos? A igreja aí que segue a Bíblia, o Evangelho de Cristo, tem que ser assim, Vou falar agora que é só na congregação o problema da barba? Vão pegar a foto do Cláudio Massola e colocar barba nele para dizer que é o Cláudio Massola que inventou isso? Não, irmãos. Aí está sendo aí a liderança, constituída por essa esposa ali do missionário que morreu, ela está aí
colocando essa doutrina, quer dizer, voltando, porque essa doutrina já era. Da minha época eu me lembro que até a televisão era proibido na Deus é Amor. Até a televisão, né? Uma vez parece que o Davi Miranda falou que o dia que a Deus Amor colocasse seus cultos na televisão, poderia mudar aí a igreja, né? Já não era mais a mesma igreja. Mas, irmão Paulo, por que você está falando da Deus Amor se você é da congregação? Eu estou comparando, irmãos, uma coisa que sempre nós, quando era criança, né? Vou falar nós porque da minha geração tem um monte, em que nós via essas três igrejas: a Assembleia de Deus Tradicional, a Deus Amor, do Davi Miranda, e a congregação. Eram as três, só as três que eram a mesma vestimenta, o mesmo jeito. Talvez a liturgia de culto era diferente, mas a mesma doutrina aí elas seguiam, né? Olha só, o anúncio das medidas foi feito pela presidente da igreja, a irmã Ereni Miranda, esposa de Davi Miranda, fundador da IPDA, na companhia de outros dirigentes da denominação. No comunicado, ela também criticou o uso de maquiagem. Calça comprida é roupa para homem, afirmou a presidente. Muitas mulheres são bonitas porque estão com os 2 dedos de maquiagem no rosto. Daí não tem rugas, não tem espinha, não tem manchas na pele, não tem nada, pois os rostos estão sempre cobertos por aquela argamassa que se fala, né? Veja bem, quanto ao uso da barba longa por parte dos homens, irmã Ereni destacou que isso tem sido um costume inspirado nos artistas atuais, especialmente do sertanejo. Para ela, contudo, eles não servem a Deus. Eles não têm nada de bom para ensinar a nossa juventude. Assim, deixam de usar barba longa seria uma renúncia que fazemos por amor às almas daqueles que têm a fé fraquinha, aos que possuem alergia aos aparelhos de barbear. Por outro lado, pode deixar os pelos crescerem, mas com moderação. Veja bem, irmãos, olha só, ela fala essa parte, né, dos artistas que deixam a barba crescida, mas os artistas eles deixam a barba crescida porque eles não estão em uma igreja com doutrina, eles estão fora da igreja. Não é que eles não têm Deus, Deus cuida de toda a sua criação, eles são aí criação de Deus, eles não podem estar congregando, mas são criação de Deus, né? Não devemos também menosprezar, né, os artistas. Como já coloquei aí no canal da Eliana, a irmã teve a revelação anunciando o evangelho para Eliana, até errei o nome, e também para o Zezé de Camargo. Irmãos, são tudo criação de Deus, né? Não devemos falar assim. Mas a presidente Ereni da Deus é Amor, ela coloca um ponto aqui, ó: pregação nas igrejas. Igreja Deus é Amor também proibiu que os pastores de denominação preguem em outras igrejas, assim como de receber liderança que não faça parte da denominação, ainda que seja para dar uma palestra. Se alguém for pregar em outra igreja, é rebelde e desobediente, não está seguindo a palavra de Deus, que diz: mais vale obedecer do que sacrificar. E também não vamos receber pastores de outros ministérios da nossa igreja, nem para palestra, disse a presidente. Meu Deus, achei que só era na congregação, né? Como a gente sempre diz aí, queridos, na congregação não é que eles não têm alguma coisa contra outra denominação. É o que a presidente aí deve ter colocado na IPDA. É para, irmãos, porque muitos têm a doutrina da igreja, têm um jeito de pregar. Não vai dar certo ele ir em outra igreja e pregar do jeito que ele prega na igreja dele. São diferentes os costumes, né? Estamos servindo o mesmo Deus? Estamos. Mas eu achei que só era na congregação, né? Que falaram aí que a congregação desfaz das denominações, né? Olha aí, não estou falando em que a IPDA, que essa presidente está desfazendo de outra denominação, mas é a doutrina da igreja dela. É a doutrina. Por fim, outras medidas foram condenadas, também como o uso de calça por parte das mulheres,
considerada roupa de homem, apenas só no caso das mulheres que trabalham em hospitais e fazem atividade física é permitido usar vestimenta, mas não apertada. Aí tem uma outra matéria aqui que é mais, mais abrangente, que é o Davi Neto e a diretoria, né, que estão em guerra, porque o Davi Neto quer afrouxar a doutrina, talvez é para ter mais gente dentro da igreja, né? E a pastora quer seguir a tradição, né, os ensinamentos, a doutrina da IPDA. Aumenta a guerra interna e familiar na igreja pentecostal de Deus é Amor. Na internet não se fala em outro assunto, a não ser a última polêmica causada por Davi Neto, que veio a público rebater o pronunciamento da diretoria da igreja. Ele não concordou com o posicionamento conversador da sua avó, a irmã Irene Miranda, que é a presidente da denominação. Devido às polêmicas e debates polêmico e desnecessário causado por Davi Neto, a igreja está em um verdadeiro pé de guerra, pois a ala conversadora da igreja é mais de 95% da membresia não aceita de forma alguma as inovações trazidas pelo neto do saudoso missionário Davi Miranda. O neto dele quer trazer inovações. A crise aumentou mais nesta última segunda-feira, dia 25, após Davi Neto rebater as decisões da diretoria da igreja. Ele teve a ousadia de dizer que estava fazendo outro pronunciamento, como se ele estivesse na mesma altura e posição da diretoria da igreja. Uma verdadeira quebra de princípios e o início de uma provável rebelião, pois é a primeira vez que se vê publicamente um jovem desafiar as autoridades eclesiásticas que ele deveria respeitar e obedecer conforme as escrituras sagradas ordena. Tá vendo, irmãos? Aqui diz que ele tem que respeitar as autoridades eclesiásticas, né? Aí já é em família, a avó dele, né, que ficou aí como presidente. Agora imagine na igreja a falta de respeito que as pessoas às vezes têm, né? Bom, eu estou comparando a congregação, né, com a Deus é Amor. Não há diferença, irmãos. Você vai numa Assembleia de Deus que não seja tradicional, você vai ver que é outra coisa ali. Mas você vai na Assembleia de Deus tradicional, é isso daí, irmãos. É que tem que seguir a Bíblia. E a congregação pode criticar o que for, mas a congregação permanecerá na mesma doutrina, irmãos. Sem inovações, na mesma doutrina. Do corte de cabelo, da roupa, irmãos. Irmãos, do modo de se vestir. Não é mandando na vida da pessoa. E sim, é a doutrina, irmãos. E você tem que ser um servo, uma serva de Deus ali, exemplar, irmãos. Ah, irmão Paulo, mas tem muitos que tem vaidade, como a irmã aí diz, faz a sobrancelha, faz isso, faz aquilo. Mas isso daí é uma vaidade da pessoa. Se a pessoa for deste jeito na igreja, vai da consciência dele, e a igreja tem a doutrina, a congregação não vai se afrouxar. Fala, não, então, já que estão vindo aí, né, dessa forma a gente vai dar uma... Não, a doutrina é essa. Sabe que está fora da doutrina, né? Mas está ali dentro da igreja. Melhor do que estar fora, né, irmãos? Tá com a vaidade, tá com isso tudo, mas está dentro da casa do Senhor, né? Por isso que os irmãos aí não pegam muito da congregação, porque às vezes vai abater uma alma, né? A pessoa já está querendo ali parar, e por causa de uma coisa assim, alguém chega e fala e já para, já joga a culpa naquela pessoa, né, irmãos? Então veja bem, olha só. A igreja está perdendo vários membros em todo o país, porque tudo aquilo que o fundador da denominação ensinou e pregou está sendo jogado na lata do lixo por Davi Neto. Isso aí. Tudo que o vô dele pregou, que eu me lembro na época, né? Passava no rádio, estão mudando agora. Mas é o que a avó dele está fazendo, está querendo aí permanecer o que o saudoso esposo deixou. Que é ali, irmão, na Bíblia, não tem como errar, não tem como errar. No pronunciamento da diretoria é possível observar